Olá, sou eu, Maria José. Vamos continuar nossa leitura. Vamos continuar, dessa vez falando sobre Neemias 1 e 2. Neemias ora por Jerusalém. Neemias mandado a Jerusalém. Neemias anima o povo a reedificar os muros. Neemias 1. A palavra de Neemias, filho de Racalias, e sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram: o restante que ficaram do cativeiro, lá nas províncias, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém vendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que eu hoje faço perante a ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem o juízo, que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vos transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. Eu vos, eu vos e vós vos convertereis a mim, e guardai meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que o vosso rejeitado esteja na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que te escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e teu povo que resgataste com as tuas mãos, com as tuas grandes forças e com tua mão forte. Eles são teus servos e o teu povo que resgatasse com a tua grande força e com a tua mão forte. Ah, Senhor, esteja, pois, atento aos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o seu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dar-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Neemias 2. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não, isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira, e disse o rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto? Pois não está doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então teme sobremaneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meu pai, assolada e tendo sido consumida com suas portas de fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é
aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros do meu pai, para que eu a reedifique. Então o rei me disse: estando a rainha assentada junto a ele, quanto durará a tua viagem e quando tu voltarás? E aprove-o ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais o rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue em Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa, para o muro da cidade e para a casa em que houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio e dei-lhe as cartas do rei, que o rei tinha enviado comigo, capitães dos exércitos e cavaleiros. E quando, ouvindo Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. E de noite saí pela porta do vale e para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte e ao tanque do rei. E não havia lugar para onde pudesse passar o animal em que estava montado. Ainda de noite subi para o ribeiro e contemplei o muro, e virando entrei pela porta do vale e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, porque ainda nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, até então tinha declarado coisa alguma. Então lhe disse: bem vedes vós a miséria que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Então lhe declarei com a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantamo-nos e edifiquemos, e esforçamos